Obrigado, pastor. Vocês estão percebendo que a voz está um pouco afetada, né? Vem de uma semana com um resfriado muito forte e de uma desaceleração de um mês pesado. No mês de maio, estivemos em Governador Valadares, falando do Congresso da Família, depois pregamos em várias igrejas também ao longo do maio, e no final do mês, o Congresso da Terceira Idade. Então, estou vivendo aquele momento pós-estresse, e uma das evidências disso é que, quando termina o processo pesado, né, cansativo do estresse, acaba abrindo uma feridinha aqui de herpes. Então, eu sei que daqui a 3 dias vou estar bem, mas após um período de atividades intensas, a gente sente mesmo. E eu espero que os irmãos possam, sabendo disso, orar por mim para que Deus restabeleça, renove as forças, né? Afinal de contas, essa luta não começou agora, né? Esse ano, pela graça de Deus, e se o pastor Ailton deixar, porque se ele não deixar, eu não vou fazer, mas se o pastor Ailton deixar, no dia 12 de dezembro, eu completo 43 anos de consagração ao ministério pastoral. 12 de dezembro, estarei comemorando. Então, se ele deixar, mas deixar eu chegar aos 43, não estou falando de comemorar. Ai, Deus. Irmãos, né, dia do pastor, os irmãos esperam, e eu acredito que todo mundo está imaginando que a mensagem vai ser sobre isso, né? De alguma maneira vai ser, pastor Desidério, e em função até da sua liderança, né, que a gente reconhece, a gente admira. Eu dou graças a Deus porque posso dizer, pastor Ailton é o meu pastor, então isso é bênção de Deus. Agradeço à igreja pelo carinho, a lembrança. Ainda não sei que é um livro, mas ainda não sei qual o título, mas espero que seja mais um daqueles que vão entrar para a minha lista de leituras deste ano, né? Eu tenho uma senhora que é muito amiga, ela diz assim: que horas que você separa? Quando você para ler? Olha, às vezes de 12h às 6h, é aquele horário vago, né? A gente está à toa. Tem que arranjar tempo, né? Aliás, essa é uma prática que deveria ser de todos nós, a leitura constante, estarmos sempre lendo a palavra de Deus. E os livros que nos ajudam a compreender aquilo que Deus nos revela em sua palavra. Muitas vezes, um determinado entendimento vem de uma leitura que foi feita há algum tempo atrás, ou alguma coisa que a gente não consegue entender num determinado momento, daqui a pouco, com uma nova leitura, uma outra informação, e aí você diz assim: puxa, agora sim consegui entender aquilo que está na palavra de Deus. Então a leitura deve ser sempre constante. É igual a preparação de um sermão. Alguém perguntou: quanto tempo você gasta preparando um sermão? Olha, o sermão é o resumo da sua vida, é sua bagagem. É claro que você senta, coloca as ideias numa determinada sequência lógica, você organiza o pensamento, e para isso gasta tempo. Mas você fala da sua vida, do seu background, né, de tudo aquilo que você já viveu. Então, quanto mais você ler, quanto mais você estudar, mais você terá qualidade na sua pregação. Uma das figuras, irmãos, que mais nos motivam na compreensão de como é a nossa vida, de como deve ser a nossa vida, uma das figuras que Jesus usa com mais frequência e com muita clareza é a figura de uma casa. Eu gostaria de, a partir de uma leitura alegórica do que é uma casa, fazer a nossa reflexão desta manhã. Como disse, dia do pastor, a ideia é de que se fale do ministério pastoral, e realmente precisamos falar do ministério pastoral. Nessas considerações ainda iniciais, é bom que a gente lembre, como o pastor Ailton fez questão, e com muita sabedoria de lembrar, né, a gente se lembre de que a maioria dos anônimos do ministério estão fazendo uma obra abnegada, dedicada e meritória. Um ou outro mau exemplo, às vezes, faz com que a nossa
ideia de ministério pastoral fique comprometida. Um ou outro caso que chega na mídia, um outro escândalo, parece que compromete a todos, mas a grande verdade é que milhares de homens de Deus, mulheres de Deus, anônimos, estão fazendo um trabalho extraordinário, não só aqui, mas em todo o mundo. Outro dia estive visitando uma igreja, pastor Desidério, aqui perto da gente, em Rio das Ostras. Não vou dizer o nome da igreja nem do colega, para não ficar estranho, né? Mas que trabalho espetacular está sendo feito ali. Há menos de 20 anos, aquela igreja começou com esse pastor, não era nada, uma congregação. Hoje a igreja tem mais de 1.200 membros, em menos de 20 anos. Estão construindo, com um projeto de construir um templo novo, negócio fantástico. Aí eu perguntei a ele, mas e aí, esse seu trabalho, como é que é? Ele disse, olha, meu trabalho já aqui é fazer isso, é visitar e tal, e eu espero morrer anônimo, foi o que ele disse. Espero morrer anônimo. Não quero ver meu nome em jornal, em revista, não quero lugar nenhum. Ele faz o trabalho dele, e como ele, centenas de pastores, homens de Deus estão fazendo a obra. Então, é preciso que nós tenhamos essa consciência. É verdade, existem aquelas exceções, os escândalos. A palavra de Deus já nos preveniu sobre isso, né? Ai daqueles por quem vêm os escândalos. A gente sabe, mas há muita gente boa, muita gente dando a vida. Eu acabei de ler um livro escrito por uma pernambucana, aliás, uma sergipana. Ela está em Pernambuco, mas ela é de Sergipe. O nome dela é Esther. A doutora Esther, ela é doutora em antropologia e sociologia. Ela escreveu um livro sobre uma missão protestante no século XIX, no interior da Bahia, numa cidade chamada Wagner. Os missionários, que a gente não sabe mais o nome, ninguém se lembra deles, construíram um hospital, construíram escola, urbanizaram a cidade, levaram a educação para um sertãozão no meio da Bahia, e a obra deles está lá. Durante muitos anos, até a década de 70, a melhor unidade de saúde que havia na Bahia era em Wagner. Trabalho dos missionários no século XIX, homens de Deus, anônimos. Então, o ministério pastoral deve ser lembrado, sim, deve ser honrado, sim, porque são milhares de pessoas que estão gastando a vida, homens e mulheres de Deus gastando a vida. O pastor Ailton falou sobre sofrimento. Como é que a gente explica a morte do pastor Francisco agora, na África, missionário na África? 39 anos, brasileiro, fazendo um trabalho missionário extraordinário. Pela segunda vez sequestrado por quadrilhas da cidade lá, eu não me lembro agora o nome, mas é no Quênia, não é isso? É no Quênia. Ainda não se sabe por quê. Foi assassinado, depois colocaram fogo no carro e o corpo dele foi encontrado carbonizado. Homem de Deus, gastou a vida dele, deu a vida dele, por amor a um povo que não era o povo dele, por amor a Jesus. Então, realmente a gente precisa lembrar do ministério pastoral. Mas eu quero falar com vocês, sobre uma casa que é aquela que o Senhor Jesus disse que deveríamos construir. Lá no término do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, o Senhor diz que aquele que ouve as suas palavras, aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu,
porque estava edificada sobre a rocha. A casa, evidentemente, somos nós, casa construída sobre a rocha. Escrevendo a sua carta, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4 e verso 5, Pedro diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Casa espiritual, casa sobre a rocha, essa ideia é uma ideia bíblica, é uma ideia constante. E é bom que a gente tem um arquiteto aqui para falar de casa, né? A gente não vai errar muito. A verdade, irmãos, que eu estava fazendo uma reflexão, de uma forma alegórica, como disse, e aí fiquei pensando, uma casa precisa ter fundação. Uma casa precisa ter alicerce. Às vezes, alicerce e fundação é a mesma coisa, mas nem sempre é. Numa construção mais simples, o alicerce serve de fundação, mas normalmente precisa ter a fundação e sobre a fundação ter o alicerce. Uma casa precisa de paredes e uma casa precisa de teto. Assim, de uma forma sumária, né? De uma forma minimalista. Casa é isso: fundação, alicerce, parede e teto. Trazendo isso para a nossa vida prática, fazendo uma aplicação, não é, dessa alegoria, o que vem a ser essa fundação da casa espiritual que somos nós, como Pedro nos diz? O que vem a ser essa fundação? A verdade, irmãos, é que Jesus mesmo disse: eu sou a pedra fundamental. Eu sou a pedra sobre a qual os edificadores constroem. Se temos uma fundação em nossas vidas, se a nossa casa, que somos nós, precisa de uma fundação, a Bíblia já diz com todas as letras: a fundação é Jesus Cristo. A nossa vida só pode ser edificada sobre o Senhor Jesus. Não existe vida cristã sem estar fundamentada, construída, edificada, sem ser sobre esta pedra, que é Jesus. Ele é a pedra fundamental. Aliás, uma das razões pelas quais Jesus foi perseguido e porque tentaram até mesmo matá-lo, foi por ele ter dito isso. A gente encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, os versos 10 até o 12, assim: ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos vossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola. E deixando-o, foram-se. Jesus, a pedra, o fundamento, aquele sobre o qual está sendo construída a nossa vida. Escrevendo aos Coríntios, Paulo diz a mesma coisa, que não há nenhum outro fundamento que não Jesus Cristo. Então a pergunta é: sobre o que está fundamentada a sua casa espiritual? Se não for sobre Jesus, a sua casa tende a não ter a estrutura, o suporte, a condição de permanecer por muito tempo, vai ser abalada. Às vezes nós encontramos ao longo da vida cristã pessoas que por anos e anos frequentam a igreja e por anos e anos estão com dificuldades e nunca se firmam e nunca sabem como. E a pergunta é: sobre o quê? Em quê? Em cima do que você está fundamentando a sua vida? Quando nós não nos fundamentamos em Cristo Jesus,
não temos como subsistir. Acredito que o que eu estou dizendo não é nenhuma novidade, você sabe disso, mas é preciso que a gente se lembre. Mas essa mesma casa, como disse, ela precisa de alicerce, que é aquela parte da estrutura que também ajuda a sustentar o que vai ser construído. O alicerce, normalmente, ele tem o papel de distribuir as cargas que são colocadas sobre a fundação de uma forma equilibrada, de uma forma harmônica. Você vai construir paredes, vai colocar laje, vai colocar peso. O alicerce distribui. Normalmente as fundações são separadas umas das outras, né? Numa construção, o alicerce é usado para unificar e distribuir as cargas. É aquilo que ajuda a construção a permanecer. E Jesus mesmo disse: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, esse é aquele que construiu a casa sobre a areia. Aquele que pratica, colocou a casa na rocha. Em outras palavras, a palavra de Deus é o alicerce das nossas vidas. Se você está querendo que a sua casa espiritual seja construída de forma adequada, além da fundação, você precisa da palavra de Deus. Não tem como você construir uma vida cristã abrindo mão da palavra, vivendo longe da palavra, sem entender a palavra, sem estudar a palavra, sem meditar na palavra, sem, como diz João no Apocalipse, sem comer da palavra. E há muita gente que está julgando que pode viver a vida cristã dependendo de uma mensagem que ouve no YouTube, dependendo de uma mensagem que recebe pelo WhatsApp, mas são pessoas que não estão se fundamentando na palavra. É preciso ter o hábito, ter o costume, mas quando eu vou ter tempo? Olha, se você for perguntar quando você vai ter tempo, você nunca vai ter tempo. Você nunca vai ter tempo. Para as coisas de Deus a gente tem uma dificuldade tremenda. 1 hora de WhatsApp é rapidinho, a gente nem percebe. 1 hora de Facebook, então voa. 5 minutos de leitura da Bíblia é uma tortura para muita gente. Gente, 5 minutos é muito tempo. Então, você tem que dar um jeito. Arranja tempo, separa tempo, escolha dedicar tempo para a leitura da Bíblia. É uma escolha, é uma decisão pessoal. E outra coisa, é daquelas decisões que você tem que fazer a sua vontade sobrepor o seu desejo. É mais ou menos como atividade física, né? A gente acha graça, de vez em quando aparece nas nossas timelines assim: olha, eu estou frequentando a academia já há 6 meses e não está adiantando, eu vou ter que um dia ir lá para saber o que está acontecendo. Pagando a academia já há 6 meses, não muda nada, eu preciso ir lá então um dia para ver o que está acontecendo. Ninguém tem vontade de fazer atividade física, ninguém tem vontade, mas a gente faz porque a gente entende que precisa. Ninguém tem vontade de ler a Bíblia, honestamente, gente, ninguém tem vontade, a gente faz porque precisa. Descobrir prazer em ler a palavra de Deus é privilégio de poucos. Então não fique admirado porque você não consegue ler. Isso acontece com todo mundo, inclusive eu. Todos nós temos dificuldade. Só que a gente precisa tomar uma decisão. Ou eu leio mesmo não querendo, ou se eu for depender de querer, nunca eu vou ler. Então, se você quer construir a sua casa espiritual, você já entendeu que o fundamento é Jesus, mas que o alicerce é a sua palavra. Ele, a palavra do Senhor, é o nosso alicerce. Escrevendo a Timóteo, Paulo disse assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste
e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A sorte do pessoal que vende livro de autoajuda é que o povo não conhece isso aqui. Aqui está toda a maneira certa de viver. Quer viver direitinho? Quer ter bons hábitos? Os 7 hábitos das pessoas vencedoras, né, e tal. Eficiência em 1 minuto. Tudo isso que está aí vendendo como água, né? Esse pessoal vende muito porque ninguém conhece, ninguém dá valor ao que está aqui. Aqui está a maneira certa de viver, na palavra de Deus. Mas parece que é mais fascinante pegar o manualzinho com a receita do camarada, né? Então a palavra de Deus nos ensina a viver, nos ensina como nos comportar, como agir, como nós devemos nos relacionar com as pessoas, como lidar com pessoas difíceis. Tem livro sobre isso. A Bíblia ensina. Não é? Como viver no meio de pessoas conflituosas. Tem livro sobre isso. Aprende com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, se você quer construir a sua casa, use Jesus como seu fundamento, use a sua palavra como alicerce. Mas eu disse que uma casa tem parede, né? Toda casa precisa ter parede. Não é a casa engraçada da música, né? Não tinha teto, não tinha nada. Não, uma casa de verdade. A casa tem que ter parede. E as paredes desta casa espiritual que somos nós, quem são as paredes? Na minha interpretação alegórica, como disse para vocês desde o início desta reflexão, as paredes da casa espiritual é a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus que nos protege dos ventos e das tempestades do mundo. Quando eu estou integrado na igreja, quando eu frequento a igreja, quando eu participo das atividades da igreja, quando eu sou abençoado com o ministério da igreja, é como se eu tivesse paredes que estão cercando, protegendo, guardando essa casa. Então, quando eu sinto que estou sendo açoitado pelos ventos da vida, eu procuro abrigo, eu procuro socorro, eu procuro apoio, eu procuro orientação, eu procuro alguém que possa me ouvir. Quem é que funciona dessa maneira? A igreja. A igreja é coluna, diz o apóstolo Paulo, e firmeza da verdade. Voltando às imagens ligadas à arquitetura, né? A igreja nos dá esse amparo, essa proteção. Aquilo que Paulo escreve para Timóteo: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibamos como convém andar na casa de Deus, ó casa aí de novo, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, se você está construindo a sua casa espiritual, a sua vida pessoal fundamentada em Cristo, alicerçado na palavra de Deus, você precisa das paredes que é a igreja de Jesus para lhe dar condições de permanecer nessa jornada, na caminhada. Então, aquela ideia, aquela história de eu sigo ao Senhor, mas não frequento a igreja,
eu sigo a Jesus, mas não participo da igreja, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas não estou na igreja, não funciona. Não funciona. Você não vai subsistir se você não estiver ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Até porque o valor da igreja é de tal maneira incomensurável, de tal maneira sem medida, que o Senhor morreu pela igreja. Paulo diz isso, escrevendo aos Efésios, a noiva do Senhor, a igreja de Jesus. Por ela morreu. Se a igreja não tivesse importância, não tivesse lugar, não tivesse valor, o Senhor não teria dito que viria para buscar a sua noiva. E a noiva do Senhor é a igreja de Jesus Cristo. Então, a sua casa precisa de um alicerce que é Jesus, de uma fundação que é Jesus, de um alicerce que é a palavra de Deus, precisa de paredes que é a igreja do Senhor. E agora, eu disse que a igreja precisa de teto, precisa de cobertura, precisa de proteção contra a chuva, contra o calor do sol. E eu vou ser um pouco ousado na minha interpretação alegórica. Quem é o teto da casa espiritual? Quem é o teto? Para mim, o seu pastor, o pastor da sua igreja, o nosso pastor é esse teto que Deus coloca para nos proteger. Escrevendo aos Hebreus, capítulo 13, verso 7, e depois verso 17, a palavra de Deus diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E no verso 17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Esse cuidado, esse velar, essa proteção, essa oração constante por minha vida e por sua vida, essa preocupação constante sobre como você está, se você já superou uma dificuldade, se você já venceu uma enfermidade, essa preocupação permanente que é do pastor, me permite vê-lo como o teto dessa casa que protege a casa das intempéries, que protege a casa da chuva, protege a casa do sol, protege a casa das coisas que podem afetar a paz e a tranquilidade e até a saúde desta casa. Uma casa que não tem teto não permanece. Uma casa destelhada não permanece. Ninguém consegue habitar nesta casa. Ninguém consegue ficar dentro dessa casa. Uma igreja que não tem um teto não subsiste sem um pastor que possa cuidar desta igreja. A igreja não subsiste. Ora, se eu entendo que a minha vida está fundamentada em Cristo, se eu estou alicerçado na palavra e a igreja está ao meu lado para me proteger como as paredes de uma casa, eu tenho mais é que agora apoiar e dar todo o suporte àquele que é o teto da casa, ao pastor da igreja. Por isso antes eu disse, eu ter dito a vocês, a grande maioria dos pastores são homens e mulheres de Deus
que se dedicam ao cuidado do rebanho do pastor. Existem exceções? Existem, mas elas só servem para confirmar a regra. Os pastores precisam ser apoiados, precisam das nossas orações, precisam da nossa simpatia, precisam do nosso abraço, precisam da nossa compreensão. O seu pastor é, antes de tudo, alguém que Deus separou para gastar a sua própria vida a seu favor. Então retribua, seja carinhoso com ele. E é bom poder falar isso, porque eu não sou o pastor da igreja, né? Estou falando aqui, daqui a pouco eu termino o culto, eu vou embora para casa. Gostaram da minha mensagem, está ótimo, não gostaram também está ótimo. Eu sei que o Desidério nunca poderia falar isso, né? Mas eu aproveito que não sou ele e vou falar. Então, para de murmurar, para de reclamar do seu pastor. Ora por ele, abraça ele, ajuda ele. Você não concordou? Você não gostou? Com muito carinho, vai lá pessoalmente e fale com ele. Não fique em casa reclamando, falando com a esposa, falando com o marido, falando com os filhos. Fala com ele. Pastor, não entendi bem aquilo, o senhor pode me explicar melhor? Pastor, eu fiquei triste, mas me explica, talvez eu tenha entendido errado. Irmãos, nós não fazemos ideia de como é bom e de que privilégio é ter um homem de Deus honrado, honesto e justo, como os irmãos, como nós temos aqui no Lins. Então vamos fazer jus a isso. Vamos agradecer a Deus por essa vida que tem sido inspiração para nós, exemplo para nós. A fé de quem nós podemos imitar, diz a palavra de Deus. Deus te abençoe, amigo. Deus te honre e te conserve na sua graça. Que Deus nos abençoe, seja sempre o nosso teto, nos protegendo, nos conduzindo. Deus abençoe.